A minha palavra ela é baseada essa noite, na verdade, legado é o nosso tema. E começamos com uma palavra tão forte do Bispo Jonatas, tão poderosa da gente refletir sobre essa frase que ele usou e começou, e pela história de Elias e Eliseu. Mas eu quero basear a minha palavra em preparar o futuro da nossa igreja. E eu quero te explicar por quê. Parece uma palavra pontual, fora de um contexto, mas ela vai se encaixar nesse quebra-cabeça de que estamos montando nesses dias aqui. Os irmãos, para quem não me conhece, talvez alguns irmãos, eu sei que minha mãe está me falando que tem pessoas de tão longe. Eu tenho uma outra profissão, eu sou professor há 25 anos de ensino médio. Por 7 anos eu parei, já era para estar virando os 30 anos de aula. Eu comecei com 18 anos, porque eu estava passando fome na universidade. E ali eu tinha que trabalhar para comprar algumas coisinhas. E tô brincando, viu, mãe? Não estava passando fome, não. Ela olhou aqui para mim, né? E aí, então... Mas é porque a gente tinha 18 anos, já homem, tinha algumas necessidades, comprar algumas coisas, né? E aí eu comecei a dar umas aulas e vi que dava dinheiro esse negócio. Na verdade, se tem um professor aqui, vai concordar comigo. A gente não dá aula, a gente vende a aula, né? E eu me apaixonei pela sala de aula. Mas em 2015, eu decidi dar um tempo com sala de aula, por opção, para curtir o ministério e viver integralmente. Então, eu gosto muito da vida integral de um pastor. Vivi por 7 anos e foi muito bom para a minha vida. Foi tão positivo que eu vivi experiências maravilhosas. Mas, pós-pandemia, eu fiz um curso de capelania. Eu queria ser capelão de tragédias. Capelão de tragédias. Por exemplo, uma barragem que rompe, um avião que cai. Eu queria receber uma ligação e correr para aquela tragédia para gerar consolo na vida daquelas pessoas. Eu gosto muito disso. Porém, como não acontecia nenhuma tragédia, eu liguei para uma escola e fiz um pedido para a dona daquela escola. Eu falei assim, olha, eu queria montar meu gabinete aí toda quinta de manhã. Aí ela, mas eu não tenho dinheiro para te pagar. Eu falei, eu não quero dinheiro. Eu só quero ser o capelão da escola. Eu vou montar, você deixa eu entrar nas salas, você avisa que tem um pastor que vai atender pais, alunos e professores, eu vou ficar das 8 ao meio-dia, você não me paga nada, eu estou feliz. E assim fiz por um ano. E então, naquele ano, a diretora me chamou e falou, olha, eu ganhei uma coleção de livros aqui, eu queria que você lesse esses livros. E eu fui ler. Era um livro do novo ensino médio. Eu levei para casa aquilo, fui lendo, e achei muito legal. Era uma matéria que trabalhava a identidade do aluno, que trabalhava a profissão, como ele entrar na faculdade, como ele fazer algumas faculdades têm entrevista, ensinar os meninos a participar de uma entrevista, né? E eu me apaixonei tanto por aquilo e fui fazer um mergulho numa pós-graduação em oratória. E então eu fui levar minha filha na escola e o diretor me viu, me convidou para voltar para a sala de aula. Aí eu falei para ele assim, beleza, uma tarde só, eu não trabalho mais, eu sou pastor, e aí eu aceitei uma tarde, mas quem trabalha aqui gosta de outra coisa, às vezes nós somos bivocacionados, você sabe que começa a coçar, né? E aí essa brincadeira já são 4 anos, eu já estou em 3 escolas, 700 alunos, dou aula em 12 escolas em Goiânia e 1 em Anápolis. E eu quero te dizer uma coisa, foi um elixir de vida na minha vida, foi assim, foi rejuvenescedor. Mas é sobre isso que eu quero falar. Porque no ano passado, quando nós tivemos a escola de pastores, eu me voluntariei a conduzir os preletores para o aeroporto, porque eu sou amigo deles, Davi Lago e o Marcos Madaleno, e eu queria ter um tempo com eles, fazia anos que nós não nos encontrávamos. E assim fiz, levei Davi para o hotel, levei Davi para o aeroporto, Marcos Madaleno. E quando eu fui levar o Madaleno de volta para São Paulo, ali para o aeroporto, ele olhou para mim e falou uma frase que aquilo mexeu muito comigo. Ele falou assim, André, você não importa se eu te falar alguma coisa, não? Eu estudei no Querigma, hoje eu estou na igreja da cidade, mas eu preciso te falar uma coisa, o quê? Vocês precisam preparar a próxima geração. A Luz para os Povos está envelhecendo. E vocês precisam preparar a nova geração para que continue o legado. E aí nós nos abraçamos, eu despedi dele e aquilo ficou dentro da minha cabeça. Bem, eu quero dizer para os irmãos que o tema da minha mensagem é a Igreja do Futuro, como preparar a próxima geração de líderes. Nós estamos vivendo um dos maiores desafios
que a humanidade já teve, que é preparar uma próxima geração. E eu quero levar você a refletir, eu quero fazer uma dissertação. O meu sermão não vai ser sermão e muito menos expositivo. Ele vai ser uma dissertação sobre um tema, sobre um assunto. E eu quero apresentar para você o problema, mas eu quero tentar que a gente saia daqui com um caminho para o diagnóstico. Eu não sei você, mas eu não suporto quando eu vou no médico, ele me passa o problema e ele não me fala o diagnóstico. Eu fico com muita raiva, até pergunto, por que você estudou, né? Então, esses dias eu estava com um inchaço no pé direito, depois de fazer exercício, e o médico falou assim, olha, você tem um inchaço no pé. Eu falei, doutor, eu vim aqui por isso. Ele falou, olha, a gente pode fazer uma cirurgia. E eu falei, vai dar certo? Ele falou, não sei. Eu falei, vai. Então vou para casa, eu mesmo vou orar por mim, pedir cura do Senhor, né? Então, mas eu quero tentar que a gente chegue junto e depois você vá conversando com os seus líderes da igreja e pense o que fazer para nós prepararmos a próxima geração. Mas que geração é essa? Bem, vamos lá. Que geração é essa? Eu li um livro que não é cristão e graças a Deus, porque a gente tem que parar um pouquinho de falar desse lance de secular e cristão, a gente tem que estar em todas as áreas da sociedade. Coloca para mim, é o Isaac, né, que está comigo? Eu estou sem... Ok. Esse livro é de uma psicóloga chamada Jean Twenge. Ele foi feito pela revista Time e no Brasil pela Folha de São Paulo. Ele foi lançado em 2021, perdão. E ele chama iGen, que é o nome que os americanos estão dando para essa geração que nós chamamos de Z. O subtítulo do livro é Por que as crianças superconectadas de hoje estão crescendo menos rebeldes, mais tolerantes, menos felizes e completamente despreparadas para a idade adulta. Quando eu voltei para a sala de aula, eu me deparei com isso aqui. Eu me deparei com a galera, com o adolescente, e de repente eu comecei a conversar com ele. A matéria que eu ministro hoje, além de dar aulas de biologia, também eu ministro aulas que eu sento em roda com eles, eu ensino para eles como entrar numa universidade, qual é a classificação da universidade, o que é SISU, o que é ENEM, o que é vestibular, o que é profissão, o que é CLT, o que é ser autônomo. E ali eu vou levando eles a fazer essa escolha de faculdades. Bem, e eu percebi uma geração, que é isso aqui, ó. Esse é o raio-x que eu vejo todos os dias. A cada dia que eu entro em sala de aula, 3 a 4 alunos saem correndo da sala com crise de ansiedade, com gatilhos de ansiedade. Eu tenho vários alunos que não conseguem hoje copiar a matéria, eles têm um caderno e são liberados pela coordenação a ficar desenhando, e eles ficam ouvindo a sua aula, eles ficam desenhando. E eles, se a gente tira o desenho deles, eles começam a ficar inquietos. Eles não querem casar. Eles não querem casar. Você fala de casamento para eles, eles falam, para que casar? Eu quero trabalhar, eu quero investir na bolsa, eu quero viver de dividendos, eu quero viajar o mundo e casar dá despesa. Ele é verdade. Não é agora, eles não estão errados em muitas coisas. E tem uma coisa que é impressionante, quando você fala CLT para eles quase falam, tá amarrado em nome de Jesus. Eles não querem horário para entrar, eles não querem horário para sair, eles querem trabalhar home office, eles são nativos digitais e nômades digitais. E de repente eles estão querendo, hoje para você ter uma ideia, o curso mais difícil de entrar na Universidade Federal é Medicina. O segundo curso, nesse ano passado, foi Engenharia de Software e o terceiro, Inteligência Artificial. A Universidade Federal formou 15 alunos, sendo uma mulher, sendo dos 5 melhores cursos de inteligência artificial. Todos eles saíram empregados e movimentaram nos projetos júniores dentro da universidade mais de R$200 mil. Então, a tecnologia das 10 profissões do futuro, 9 são de tecnologia e uma, Jomar, é psicologia. Porque está todo mundo doente na alma. Né? Então, essa é a geração. iGen. André, mas por que você está falando isso? Você está no Congresso de Pastores. Ok. Tudo que eu falei está aqui, ó. Põe aí para mim, por favor. Isaac, vai comigo, rapidinho. Olha lá. Pessoas nascidas a partir de 96, caracterizadas por ser menos rebeldes. Eles não estão nem aí com rebeldia. Rebeldia foi a minha geração. Rebeldia é a minha geração, que morava em Brasília, pintava a cara e tacava ovo no Collor. Não é verdade? Mais tolerantes e menos felizes que as gerações anteriores. Eles toleram tudo, eles não têm preconceito. Você pode ser o que você quiser. Você pode fazer o que você quiser. A gente tem aluno de todos os jeitos, de todas as formas. A gente lida com pessoas do que você sabe, você vê isso. O seu filho talvez seja adolescente. Se sentem excluídos e sozinhos. Eles são tristes. Os sintomas passam de 60% de depressão. Eles passam mais de 6 a 8 horas na rede social.
E com isso vai liberando um neurotransmissor chamado dopamina. A dopamina gera alegria e, de repente, quando tira o celular, aquela dopamina cai e eles se sentem tristes, frustrados, deprimidos e eles não sabem explicar por que essa depressão e começam a se autoflagelar. Quantas vezes nós oramos por adolescentes que se autoflagelam? Bem, mas essa é a nossa futura geração da igreja. E aí? Quem nós vamos enviar? Quem vai pastorear a igreja? Como que nós vamos fazer para ensinar para esses meninos que a igreja, ela não tem voluntário, ela tem servo? Porque o voluntário, ele vai faltar o dia que você precisar dele. O servo, ele é escravo, ele fala, meu filho pode estar doente, mas eu estou lá, porque a gente era assim. Não é verdade? É a galera que curte a church. E não tem problema, desde que a church continue sendo igreja. Não é verdade, irmãos? Essa é a galera que a gente está trabalhando. E esses pastores, e eu me ponho aí, é o nosso desafio do futuro. Eu tenho ensinado meninos a conquistarem as meninas. E eu tenho falado para as meninas não namorar os meninos se eles pedirem para rachar a conta. Pelo menos não no início, depois lá, junta, faz conta conjunta, mas não no início. E de repente a gente começa a falar assim, meu Deus, mas deixa eu contar, vai piorar, quer ver? Tim Keller lançou um livro que nós estudamos lá na nossa igreja, que eu gosto muito dele, coloca para mim. Tim Keller lançou um livro chamado Deuses Falsos. Queria te dar um conselho, compra esse livro e estuda um mês na sua igreja, no sermão de domingo, adapta para o GC, que vai ser top. Esse livro, ele vai falar de deuses do mundo moderno. O que é isso? Centros de idolatria. Quem que nós, como mundo, quando eu estou falando todo mundo, tem como centro de adoração? Ele fala, coloca aí, vai lá Isaac, vai passando, que são 4 pilares do mundo pós-moderno. Esse mundo é chamado mundo pós-moderno. Ele chama de imediatismo, a geração fast food, pede aqui, pega ali. Né? É a geração individualista, ela não quer que ninguém saiba da vida dela intimamente, mas quer que todo mundo siga ela. Seguidor não é amigo, seguidor é seguidor. Tem uma pesquisa que o Instagram diz que 33% dos seus seguidores gostam de você, 33% não está nem aí para você porque você apareceu no feed, e o outro terço, eles estão morrendo de inveja de você. Eles só querem que você se estrepe, porque eles estão decidindo falar assim, não vai dar certo isso na vida dele. Existe um termo usado para usuários de drogas e para rede social, que são os usuários. Nós somos usuários ou de drogas ou de rede social. Então, de repente, quando eu faço uma pesquisa interna dos meus alunos, aqui deu 8 horas, na escola que eu dou aula, os meninos têm aula de manhã e de tarde, mas eles conseguem ficar 11 horas no celular. 11 horas no celular, e eu não sei como. Né? Hedonismo, o deus do prazer. As academias estão lotadas, lotadas. Quando eu vou na academia, eu encontro um monte de gente que está aqui, ó, Bispo Samuel, você está lá, marombeiro. Eu te encontrei esses dias, não foi? Na academia. E de repente você vê lá depende do horário. Minha mãe fala que eu sou psicopata porque eu vou no horário das 5 da manhã. Horário de psicopata. Mas é porque eu não gosto de ir das 4 da tarde, que é o horário do Enzo, né? É o horário dos adolescentes. E aí você vê aquela galera malhando, mas para eles mesmo. Ou para os colegas. Não é para talvez ficar com um corpo legal, para conquistar alguém. Isso faz parte do mundo moderno. E talvez o pior que vai afetar a gente, o racionalismo. Nós teremos e já temos a dificuldade de viver o sobrenatural com os nossos jovens e adolescentes, porque eles começam a querer explicação para tudo. E tem coisa na vida cristã, e a maioria das coisas na vida cristã, a gente vive por fé, a gente não explica. Irmãos, te apresentei um problemão agora. Mas eu não te trouxe aqui para você sair triste. Eu te trouxe aqui para você sair feliz. Amém? Nós temos uma solução. E a solução é imunizar esses jovens e adolescentes. Imunizar é imunizar. A palavra imune do latim significa livre de. E ela surgiu no século XVIII, quando um homem, vendo lá na Inglaterra uma doença terrível devastando as comunidades, essa doença chamada varíola, ele observou que as pessoas que tiravam leite da vaca não pegavam varíola e vaca tinha varíola. E ele percebeu que essas pessoas bebiam leite da vaca e elas ficavam
protegidas porque elas tinham contato com um vírus, que ele nem sabia que era vírus, menos agressivo. Então ele percebeu que quem tem contato com algo que era menos agressivo fortalecia o corpo. Ele pegou o pus daquela ferida da vaca, colocou no menino, e quando a varíola chegou na comunidade dele, muitos morreram, menos aquele menino. Porque aquele menino teve um contato e ele ficou mais forte. Por isso que a gente usa vacina, o que vem da vaca. Viu? Já valeu, né? A palavra de Deus. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer esses adolescentes serem mais fortes. Eles precisam ser fortes, irmãos. Fortes. E a Bíblia tem textos sobre fazer os jovens serem fortes. Quer ver? Vamos lá. Salmo 119, 9 a 11. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a sua palavra. Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no teu coração a tua palavra para não pecar contra ti. A primeira coisa que nós temos que orar e nós temos que formatar na nossa igreja é um trabalho em que as crianças, os adolescentes e os jovens amem a palavra do Senhor. Nós perdemos muito, e eu não quero voltar atrás, eu acho que nós temos que ir para frente, mas perdemos. Eu cresci com a escola dominical. E eu lembro esses dias eu estava comentando lá com a minha família, eu lembro do tio Moacir da sala dos 11 anos, que me ensinou a decorar os 10 mandamentos e que levava uma mala para a sala para falar sobre as viagens de Paulo. E aquilo era muito legal. Eu tenho que fazer alguma coisa dentro da minha realidade local para que essa turma aprenda a palavra do Senhor. Esses dias eu fui pregar, eu recebi um convite para pregar para mulheres, aí eu levei a Cibele comigo, claro. Eram umas 70 mulheres. E elas fizeram um chá num restaurante lá, num café, não sei, num lugar lá. E eu perguntei por que eu estava lá, e eu não sei por quê, mas eu estava lá. Mas qual era o lance daquelas irmãs? Uma irmã decidiu ler a Bíblia pelo Zoom 10 horas da noite. Ela decidiu ler a Bíblia 10 horas da noite. E aquilo foi multiplicando, em 4 anos, elas são 3.000 mulheres que leem a Bíblia pelo Zoom. 3.000 mulheres. Pela sede, e é só ler, não tem pregação, elas vão lendo a Bíblia. E aquela leitura vai libertando aquelas mulheres. Então, sabe, você precisa trazer para a sua igreja o centro sendo Cristo e a palavra do Senhor. Desde as crianças, adolescentes e jovens. Outra coisa, 2 Timóteo 3,14. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. Olha, quando um jovem ele tem uma convicção, ele tem uma certeza, ele é enraizado na palavra de Deus, ele vai para a universidade e você que é pai, não se preocupe que ele não vai se desviar. Porque ele vai ver a universidade como uma missão. Uma missão. A nossa filha mais nova, ela chama Adassa, e ela está fazendo arquitetura na Universidade Federal. Na primeira aula, uma professora chamou ela, e antes dela ir para a Federal, eu recebi várias ligações falando, não faça isso, a arquitetura já é um curso de doido, Federal é 2 vezes doido, né? E eu fui aluno da Federal. E eu perguntei, você quer ir para a Federal? Pai, quero ir para a Federal. E então, olha só, e chegando lá, uma professora, de 10 professores, uma professora falou assim, olha, no final da aula eu quero conversar com a aluna Adassa. Aí ela falou, primeira aula já, dancei já. E aí a professora chega e fala assim, seu nome é Adassa? É. Então eu quero te dizer uma coisa, eu sou a única cristã aqui dentro, na docência. Você não está sozinha. Sabe qual é o problema da igreja? Nós entregamos as universidades, nós entregamos as escolas, e agora nós estamos com uma bomba na mão, uma geração que está totalmente desconectada da vida cristã, e que nós estamos ali tendo dificuldade até de arranjar um líder de jovens, um líder de adolescente inspirador, aquele cara que inspira, que eu falo, cara, esse é meu herói, e a gente está batendo cabeça, e de repente a gente fala, o que nós vamos fazer? Então, pensando sobre isso, sobre aquela fala do Madaleno, sobre o legado que nós vivemos através da vida do nosso apóstolo Sinomar e sobre o futuro desse ministério, eu quero te trazer a nós pensarmos e orarmos juntos por isso. Então, eu coloquei aqui alguns pontos que nós devemos fazer na prática. Bem, eu tenho tentado fazer isso. Eu quero te mostrar
talvez um caminho que a gente possa fazer. Mas eu quero te pedir uma coisa, eu não tenho uma fórmula para a sua cidade, eu não tenho uma fórmula para o seu bairro, cada bairro é diferente, cada bairro ele é de um jeito. Parece que cada bairro lá em Goiânia tem uma cultura diferente, é uma forma diferente de lidar. Então você tem que achar, eu digo para os meus pastores que eu supervisiono, dos meus discípulos, você tem que achar a veia. Qual é a veia do seu bairro? Né? Então assim, a primeira coisa, você vai ter que orar muito por isso. Primeiro ponto que eu quero que você anote aí, depois a gente pode disponibilizar os slides para os irmãos. Ore muito, você tem que gerar isso em fé. Você vai ter que ficar grávido desse negócio. Você vai ter que falar, Senhor, quem é o meu 02? Uma das maiores dificuldades que eu vejo na nossa supervisão de igreja é os nossos pastores, e eu não estou falando mal deles, longe deles, porque eles estão todos aqui, né? É formar o 02. Eu falo assim, cara, qual é o teu 02? Se amanhã Jesus te levar, eu faço sempre essas duas perguntas. Se Jesus te levar amanhã, você tem seguro de vida para sua mulher? Se a pólice for boa, não conta para ela. Segunda coisa. Quem é seu 02? E vou te dizer uma coisa. Seu 02, isso não é regra, tá? Melhor que seja 15 a 20 anos mais novo que você. Para ele se conectar com a nova geração. Ah, não, mas ele tem só 21 anos. Quando você tinha 21 anos, já estava liderando jovem, quebrando tudo. Com 17 já estava expulsando demônio, apanhando de demônio. Depois um dia o João nos conta que com 17 anos nós dois apanhamos juntos de um endemoniado. Depois durante o jantar, na piscina, a gente conta para os irmãos. Apanhamos dois juntos. Era um demônio cowboy, era goiano. E a gente foi montar nele e os dois foi para a grama. Mas a gente tinha 17 anos. Hoje, com 17 anos, a gente fala, não, ele é imaturo. Porque nós não estamos empurrando essas pessoas a errar. O meu pai, eu lembro que quando eu fui liderar jovens do Guanabara, meu pai, ele deixou um legado legal comigo. Ele falou assim, filho, eu preciso te falar uma coisa. Meu pai, os irmãos conheceram, ele era delicado como um elefante numa loja de cristal. Ele tinha uma filosofia muito dele. E ele falava assim, você está liderando, a coisa está andando, tá. Então se for para errar, erra com força. Mas erra tudo. Mas me dá trabalho para a gente consertar. É porque você fez evento demais, é porque você fez coisa doida, é porque falaram de você. Mas não vem com esse negócio de eu ter que te empurrar para fazer. Então você, a primeira coisa, ore para Deus te dar um Timóteo, uma pessoa que vai te admirar. E você vai passar para a segunda fase, que a segunda fase é importante, conexão. A gente precisa se conectar com essa geração. Como que a gente se conecta com essa geração? A gente precisa andar junto com eles. Eu já estou falando intrinsecamente do discipulado. Você tem que levar esse jovem a andar com você, a se portar com você. Esses dias eu fui pregar em Brasília e levei 2 jovens da minha igreja, de 17 e 18 anos. E eles comem demais. E eu falei, nós vamos numa igreja chique. Depois vão levar a gente para uma sala VIP. Vai ter janta. Se vocês repetirem, eu meto a mão. É porque eu fui fazer um jantar de casais lá na igreja, a chefe de cozinha me chamou depois e falou assim, ensina para os irmãos que entrada chama entrada, pastor, e não janta. Eles comeram tanto que ela ficou assustada. E aí eu falei para aqueles meninos, se for pizza, um pedaço. Pastor, mas eu como 6, um pedaço. Se tiver guardanapo, pode pôr no colo. Se tiver talher, vários talheres, começa de fora para dentro. E não me passa vergonha. Aí eles vão entrando no carro depois, pastor, mas é bom demais viajar com você. Você vai ensinando uns negócios para a gente. Conecte-se a eles. Ande com eles. Entenda o que está passando, qual é a dor dessa geração. Faça eles admirarem o seu casamento. Tito, quando foi lançado de paraquedas na ilha de Creta, Paulo fala, vai lá, resolve o problema. Ele fala assim, no capítulo, se não me engano, no capítulo 2, ele fala o seguinte, ensine os homens, ensine os mais jovens a serem prudentes. Mulheres, ensine as mais jovens a serem boas esposas. Como que eles vão aprender isso? É com o curso da internet do Hotmart, irmão? Não, é olhando para você. É olhando o jeito que você chega na igreja, é olhando o jeito que você trata a sua esposa, é olhando o jeito que a esposa trata o marido, é olhando o jeito que você trata as suas filhas, os seus filhos, e eles vão observando tudo. E isso vai gerando neles
uma realidade de vida. Tem que haver conexão. Você não está velho, irmãos, para preparar um líder de jovens. Diga amém por isso. Você não está velho. Olha, nós vivemos um tempo totalmente diferente. O novo presidente dos Estados Unidos tem 78 anos, irmãos. 78 anos. Ele vai terminar o mandato com 82. E tá novão, irmãos. E pôr no medo do mundo inteiro. Não vou falar a sua idade, tá, mãe? Tô brincando. Você precisa entender que você pode gerar alguém com amor. Não tenha medo de gerar alguém. Mas para isso acontecer também, você precisa acreditar no discipulado. Irmãos, discipulado é o segredo da nossa igreja. Ela é a coluna, ela é a essência da nossa igreja. O discipulado, se você trabalhar 4 áreas na vida desse jovem, que você vai abraçar ele, que você vai pôr ele debaixo do seu braço e falar assim, ó, eu vou te preparar. Você vai andar comigo, eu vou te ensinar. Aqui eu estou com um discípulo meu, pastor Everton. Everton, eu vou ter que contar uma história. Uma vez o Everton, ele foi que assumiu o meu lugar no Jardim Guanabara. Se você, Rose, achar ruim, depois a gente pede perdão. Mas ele contou num congresso nosso interno, então tá liberado. Uma vez eu estava no gabinete com o Everton, tendo um discipulado, preparando ele para assumir as coisas. Falou, cara, Deus está falando comigo, tá? Eu acho que era antes, né? Ele era líder de jovens e tal. E a gente conversando, e aí ele atendeu, a esposa dele ligou, ele atendeu, falou rapidinho, e desligou o telefone. Eu falei, Everton, com quem você está falando? Ele falou assim, com a Rose. Liga de novo. Você não mandou um beijo para ela. Você não falou, eu te amo. Eu nem entendi que você... Ele estava apressado. Como é que é, pastor? Você vai ligar de novo e eu vou ficar assistindo. Oi, meu bem. Tô ligando só para dizer que eu te amo. Um beijo. Aí eu acho que ela falou assim, faz o Pix, né? Mas discipulado é isso. É andar junto e é mostrar quem você é. Até ela aí, ó. Que gracinha. Né? Então, acredita no discipulado. Se você quiser anotar, tem 4 áreas que nós precisamos trabalhar no discipulado. Primeiro, ensine os seus adolescentes e jovens a amar a Deus e amar a igreja do Senhor. Ensine eles a fazerem devocional. Ensine eles a ler a palavra do Senhor. Dê um prêmio para quem termina a leitura anual da Bíblia. Dê um prêmio, anota lá, faz agora, dia 1º de janeiro, você vai pegar a série Shekinah, você vai pegar esse plano aqui, ó, que já está terminando, acho que é a 20ª vez que eu termino ele, e dá um prêmio, olha, quem terminar vai ganhar uma Bíblia. Pastor, mas se for 20, dá a Bíblia. Olha que benção. Ensine eles a amar a igreja. A frase lá na nossa igreja, quando alguém chega para mim, esses dias chegou uma irmã e falou assim, eu te acho muito ativista nas coisas da igreja, você marca coisa demais, e é vigília não sei no quê, e é vôlei não sei da onde, e é Masterchef Gospel, e é não sei o que. Eu falei, irmã, a agenda da igreja só serve para te proteger. Quanto mais você estiver aqui dentro, mais protegida a irmã está. E aí eu falei, e você está falando que eu sou ativista? Tô, pastor, sou mesmo. Concordo plenamente com a irmã. Segunda área, ensine eles a desejar uma família. Porque família é o centro do evangelho natural, tirando Cristo, claro. Ele é o centro do cristianismo, melhorar a frase. Senão alguém vai falar que eu falei heresia aqui. Família é o centro do cristianismo, da igreja. É o pai, a mãe e os filhos. É aonde o evangelho ele é manifesto. O casamento, ele é um treinamento para que eu possa ser mais parecido com Cristo. Porque é no casamento que eu morro para os meus desejos. E eu quero que a pessoa que eu estou casado seja feliz. Olha que benção. É no casamento que o marido promete morrer pela esposa. Você precisa fazer de vez em quando na sua igreja, separar os meninos das meninas. Porque senão lá na sua igreja as meninas vão estar fazendo direito, medicina, odontologia, sendo delegada, sendo médica, e você vai ter os meninos vendendo uns negócios. Ah, eu estou vendendo uns negócios. Eu sou videomaker. Nada contra. Eu vendo os negócios da Shopee, tem uma lojinha. Nada contra. Eu sei que é dinheiro. Mas está tendo uma balança, e a balança está desequilibrada. Isso é geracional, irmãos. A gente precisa, dentro da nossa igreja, ensinar o que a Bíblia diz sobre família, segundo ponto do discipulado. Terceiro, ensine sobre dinheiro. Nunca foi tão fácil, irmãos, falar sobre dinheiro dentro da igreja para jovens e adolescentes. Dá um curso de finanças, de educação financeira.
Eu estava agora, vou te dar uma dica, tem um podcast chamado Jesuscope, do Douglas Gonçalves, eu sei que muitos irmãos ouvem. Essa semana está um rapaz chamado Duda, ele é famoso na internet chamado Primo Pobre, porque tem o primo rico. E o primo pobre é crente, ele é crente. E ele dá uma aula do que a Bíblia diz sobre finanças. Só você ir lá no Spotify, Jesuscope, Primo Pobre. Ele dá uma aula e ele fala que nós precisamos ensinar os nossos jovens. Irmãos, olha a função da igreja. Eu sei que eu estou dando dados aqui que não parece com a igreja, mas nós estamos inseridos em todo contexto. Dentro da sua igreja, você talvez nem imagine, mas tem alguém viciado em apostas de jogo de campeonato brasileiro. Viciado, muito, está perdendo tudo. Até o ano passado, irmãos, Inglaterra era o número 1 em ranking de pessoas que apostam, porque isso é cultural lá na Inglaterra. O Bispo Ronaldo sabe muito mais disso do que eu. Porque eles apostam muito em cavalos, a família real, tem toda essa cultura. O Brasil era o 15º. Esse ano o Brasil é o 2º no mundo viciado em apostas. E o vício é tão grande, irmãos, que 17% das pessoas que recebem Bolsa Família gastam tudo em apostas. Então, lá na sua igreja, tem alguém que está apostando. André, por que você não fala na sua? Não, porque na minha eu já atendi uns 3. Certeza, na minha eu já sei o nome, eu estou trabalhando com eles. E ainda fala de investimento. Não, isso aqui é investimento. Não, irmão, isso é vício. Isso é vício. Ensine eles sobre dinheiro. Estou ainda falando lá do ponto discipulado, né? E a última coisa, e essa é muito legal, e isso talvez seja o ponto dos adolescentes. Ensine a eles a serem missionais. Cara, esse é o ponto. Se você trabalhar os seus adolescentes, a eles irem para a escola e verem a escola como uma missão, você vai blindar o coração desses meninos. Faça um trabalho específico na sua igreja sobre missões nas escolas. Mas não é o líder indo lá pregar, não. Prepara os meninos e as meninas de 14, 15 anos. A eles serem treinados a pregar lá na escola. A eles serem treinados a pregar lá na faculdade. Porque isso vai blindar. Eles não vão mais para a escola e para a faculdade pensando assim, eu estou indo estudar. Não, eles vão falar assim, eu estou indo na minha missão. Essa é a minha missão de vida. Eu estou indo lá porque eu sou luz daquele lugar. Eu estou indo lá porque eu sei o que Deus vai fazer. Olha, nesses 700 alunos que eu tenho, os alunos que são envolvidos com o trabalho evangelístico são os melhores alunos da escola. Eles são bons em mordomia, eles são bons em notas, em educação, em trato. Eles são bons, eles são ousados. Nós tivemos um caso esse ano na escola que um colega nosso infartou, um infarto fulminante. E naquele momento os alunos evangélicos começam a levantar e começar a orar. Eles não têm vergonha do Deus que eles servem. Então ensine essa galera a ser missional. O que é ser missional? A não separar a vida secular da vida cristã. Não, eu estou indo, porque eu tenho um chamado naquele lugar. Deus me deu aquele lugar. Então, esses 4 pontinhos que eu fiz um adendo, acredite no discipulado. Continuando aqui. A 4ª solução para essa turminha que está chegando para nós, que são os nossos futuros pastores. Desenvolva ministérios na vida deles. Fale para eles, olha, aqui dentro da igreja, você tem que fazer alguma coisa. Porque aqui você vai se sentir pertencente. Seja estacionamento, vídeo, seja música, seja intercessão, seja o que for. Você precisa desenvolver algo na sua vida, porque isso vai te proteger. E a última coisa. Eu atropelei tudo aqui, né? Eu inverti. Que eles sejam missionais. Perdão, é porque eu li ao contrário. Irmãos, você precisa. E nós, quando eu falo você, sou eu também, eu não estou te exortando, misericórdia. Nós precisamos acreditar nessa geração. Mas essa geração, elas precisam de algo que veio sobre nós, quando também nós aceitamos a Jesus, nós nos convertemos. Essa geração precisa do Espírito Santo de Deus. Eles precisam de eventos, de GCs, de acampamentos, que o Espírito Santo se derrame. Porque é nesse momento que eles decidem entregar tudo para o Senhor. Foi nessa idade que eu entreguei minha vida para o Senhor, não em conversão, mas em futuro
em sonhos e em projetos. A geração da nossa geração aqui, minha, do Jonatas, 48, 49, 50, acho que a maioria aqui, foi nesse mover que nós fomos à frente e falamos, Senhor, nós entregamos tudo para Ti. Não importa mais nada. E de repente, nós que ralamos tanto, estamos super protegendo os nossos filhos, super protegendo os nossos adolescentes. Sabe o que nós estamos fazendo? Como pais e como pastores? Nós estamos cometendo o maior erro da natureza. Quando uma lagarta vai sofrer a metamorfose, ela tem o casulo. E ali começa a criar uma estrutura chamada exoesqueleto, que ela vai quebrar aquele casulo. A quebra do casulo fortalece aquelas asas. Aqui, para nós, isso são as frustrações, as lutas, as decepções, os nãos. Aí, de repente, se um biólogo, se um criador, um colecionador de borboleta cortar o casulo, aquela borboleta nem voa, porque a asa dela é fraca, porque ela não quebrou o casulo. Nós temos que preparar jovens e adolescentes, ou adolescentes e jovens que quebrem o casulo, que vão fazer coisas talvez e errar, que vão tomar um tombo de demônio, que vai ter que ligar no telefone da intercessão da igreja. Corre aqui e nos ajuda. Mas hoje, talvez se eles virem um demônio, talvez eu fale assim, será que isso é verdade? Isso aí não é um empirotismo, não? Porque a maior tática de Satanás é fazer com que ele se torne normal. Um dos filmes e livros de maior sucesso do mundo é Harry Potter, porque ele é um bruxo legal. Ele não é um demônio chifrudo que cospe fogo e quer comer as pessoas. Vamos acreditar nessa geração. O legado que está vindo nessa conferência é o legado que vem, mas também é o legado que vai. Que tenhamos, em nome de Jesus, escolas de missionários. Que tenhamos jovens nos seminários. Que os jovens desejem ser pastores. Que eles desejem casar. Terem filhos. E muitos filhos. Muitos filhos. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que a gente tivesse um tempo de oração sobre isso. E a minha oração principal essa noite é que a gente tenha sabedoria de aplicar essas coisas na próxima geração. Começa a orar para você ter seu 02. Você foi o 02 de alguém cuidou de você e te discipulou, alguém te preparou, alguém te ensinou a se portar. Você recebeu segredos de um mentor, de um discipulador, de uma pessoa que te inspirou. Seja inspiração para alguém. Vamos orar por isso, amém? Sabe, irmãos, nós temos capacidade de gerar uma geração muito forte. Eu estava olhando aqui, é muito bom estar aqui, não é? É uma atmosfera maravilhosa. A gente é muito crente. E a próxima geração? Lá no seu diário de oração, tenha sempre um ponto, gerando líderes de jovens, líderes de adolescentes. Eles precisam continuar. Eles precisam continuar. Você pode fechar os teus olhos um pouquinho? A gente pode orar por isso agora? Você pode começar a orar por isso? Começa a orar pela sua igreja local. Começa a orar pelas igrejas da sua supervisão. Começa a falar, Senhor, traz o avivamento nas crianças, traz o avivamento dos adolescentes, traz o avivamento dos jovens.